que foram forçados a sair da Venezuela. O senhor disse que não permitiria que talvez que a Machado pudesse voltar como vice-presidente da Venezuela, ou o senhor vai trabalhar com a vice-presidente da Venezuela? Bom, estamos trabalhando diretamente nisso, Marco Rubio está trabalhando diretamente nisso, e ela está disposta a fazer o que nós achamos necessário para tornar a Venezuela ótima novamente. O presidente colombiano Gustavo Petro, algumas semanas o senhor disse para ele tomar cuidado, e hoje ele disse que não está preocupado com nada que possa acontecer com eles dessa operação. Bom, ele tem fábricas que produzem cocaína, e eu acho que eu vou repetir o que eu já falei, ele tem que tomar cuidado sim, se ele está usando cocaína para os Estados Unidos. O senhor notificou algum membro do Congresso antecipadamente? Marco, nós chamamos os membros do Congresso, mas esse não é o tipo de questionamento. É uma missão baseada em condições. Então, não é o tipo de missão que a gente vai ficar ligando para as pessoas para falar, olha, talvez a gente faça isso nos próximos 15 dias. Mas, lembre que no final do dia, esse foi uma apreensão de 2 fugitivos da Justiça Americana. E o Departamento de Guerra deu apoio ao Departamento de Justiça. Agora, tem outras políticas mais amplas que se aplicam aqui, mas isso não vai ser justificado para colocar a missão em perigo. Outra coisa que eu posso dizer é que o Congresso tem uma tendência a vazar informações. O discurso e a entrevista coletiva do presidente norte-americano Donald Trump. Aqui no canal UOL, você está acompanhando no UOL News, nessa edição especial. O discurso e a entrevista coletiva do presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Também falaram durante essa coletiva o secretário de Guerra, Peter Hegseth, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o general Dan Kane, e o secretário de Estado, Marco Rubio. Foi um discurso longo, marcado por muitos autoelogios de Donald Trump, mas dos pontos principais, a gente pode destacar que os Estados Unidos estão se colocando numa posição de administrar a Venezuela. Ainda não está muito claro como, de qual forma. Donald Trump é totalmente evasivo quando tenta dizer como a Venezuela vai ser administrada. Ele diz um grupo de pessoas que nós vamos designar vai administrar a Venezuela até que seja feita uma transição para a paz e para a prosperidade, a justiça na Venezuela. Ele disse, vamos administrar o país até que haja uma transição justa, não queremos encontrar a mesma situação de hoje daqui a alguns anos. Queremos paz, liberdade e justiça ao povo maravilhoso da Venezuela. E também existe toda uma preocupação, toda uma ênfase no discurso de Donald Trump sobre a indústria petrolífera americana. Ele deixa muito claro que essa é uma indústria que os Estados Unidos ajudaram a construir e que depois os governos de Nicolás Maduro e antes do Chávez destruíram essa indústria petrolífera e que agora os Estados Unidos terão que ajudar a reconstruir essa indústria do petróleo na Venezuela, lembrando que a Venezuela detém as maiores jazidas de petróleo, as maiores reservas de petróleo do mundo. Quem fez a tradução de toda essa entrevista e essa coletiva e os discursos foi a Silvia Helena Gonçalves. A gente quer agradecer muito a Silvia pelo trabalho de tradução aqui no UOL. A Silvia Helena Gonçalves que traduziu as falas que você assistiu até aqui. E a gente segue aqui com o professor Aldo Fornazieri. Aldo, eu queria que você também desse a tua impressão, fizesse teu destaque de tudo que ouvimos aí de Donald Trump, dos secretários dele, do general Kane também. Você já tocou, quer dizer, como é que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela? Quer dizer, aparentemente a Venezuela ainda tem forças armadas, tem milícias populares, tem uma estrutura governamental, e como é que pessoas dos Estados Unidos, ou prepostas pelos Estados Unidos, vão administrar a Venezuela? Quer dizer, isso ficou
totalmente vago, totalmente indefinido. Eu acho que é um enorme problema, eu acho que a situação ainda está se decantando e vamos ver o que vai acontecer. O segundo ponto que eu acho que tem que ser enfatizado é que tipo de estatuto os Estados Unidos estão dando a Maduro. É um estatuto de um criminoso fugido da justiça. Então, aparentemente, ele vai ser julgado, não vai ser deportado para nenhum outro país, vai ser julgado e vai amargar uma cadeia. Quer dizer, isso é típico aquilo que os teóricos chamam de ação imperial. Quer dizer, o império ele não age como uma força propriamente militar de uma guerra entre dois países, mas de uma força policial. Quer dizer, ele é o garantidor da ordem global, o garantidor da ordem na esfera da sua influência, e ele age como uma força policial que vai capturar um criminoso e vai julgá-lo. Quer dizer, foi mais ou menos o mesmo tratamento que eles deram ao Saddam Hussein na época da invasão do Iraque, né? E o terceiro ponto, acho assim que tem elementos de política interna muito forte, esse tipo de ação, ao contrário do que seria uma ocupação militar de guerra propriamente dita, tem um impacto positivo na opinião pública, assim como a ação no Irã teve um impacto positivo. Então, o Trump tentou, digamos assim, capitalizar esse elemento da política interna junto à opinião pública norte-americana. E um outro aspecto aí eu acho que seria internamente o governo norte-americano. Todo mundo sabe que teve uma certa disputa ali acerca do que fazer com a Venezuela, e me parece que o grande vencedor dessas contendas internas aí é o Marco Rubio. Tanto é que ele ficou o tempo todo aí ao lado do Trump, e ele, nesse sentido, me parece que vai ser uma figura que sai fortalecida desse episódio da captura do Maduro na Venezuela. Eu acho que esses são os principais pontos que mais me chamaram a atenção aí nessa entrevista toda.